Vamos, então, apresentar o nosso querido irmão, que já esteve no Chá Flamante há 21 dias atrás, o nosso Jefferson Silva, nosso no sentido eterno. O Jefferson é fisioterapeuta há 28 anos, professor universitário há 24 anos, especialista, mestre e doutor em saúde e reabilitação e intercâmbio pela USA, idealizador e gestor do Instituto de Ciência, Saúde e Tecnologia no Esporte. Jefferson Silva é membro da Sociedade Brasileira de Eubiose há 22 anos. Atualmente reside na cidade de Campos dos Goytacazes, norte do Rio de Janeiro. Meu querido, fique muito à vontade. Muito obrigado mais uma vez. A nossa solicitação em estar desenvolvendo esse trabalho que é a medicina teúrgica, dentre outros assuntos que você, com certeza, vai abordar. E eu gostaria também de convidar a nossa queridíssima Mara Danúzia, que é uma das idealizadoras no Brasil desse trabalho grandioso da medicina teúrgica dentro do raio pramântico. Mara está na série interna desde 1982. É do departamento de Salvador. Bom trabalho e obrigado a todos pela presença. Mara e Jefferson, é com vocês. Boa tarde a todos. É realmente um prazer estar aqui para mais uma tarde deliciosa, um momento de gratificação da divisão do conhecimento. Jefferson, cadê você? Eu não estou te vendo. Boa tarde, queridos, queridas irmãs, irmãos. Todos me ouvem? Mara me ouve? Claro, muito bem. Então, para mim é uma alegria estar de volta. Agradeço mais uma vez ao convite da gente, na verdade, dar uma continuidade àquela fala da última vez que nós falamos sobre olhar das glândulas à luz da neurociência. E conversando com a Mara pela vivência que ela tem na área também dessa abordagem terapêutica, a gente decidiu fazer uma dobradinha hoje nessa palestra, onde nós vamos fazer aqui uma apresentação, tentar ser o mais dinâmicos possível, para que vocês possam interagir conosco também, e que a gente possa somar o máximo de experiência, porque o objetivo maior desse encontro, né, eu e Mara conversando, é que a gente possa convidar todos vocês a perceberem, identificarem esse potencial terapêutico, teúrgico que todos nós temos, independente da profissão de cada um, né? Porque nós vivemos hoje a sociedade do conhecimento, e na sociedade do conhecimento, o conhecimento ele não é propriedade de nenhuma profissão, de ninguém. É lógico que existe o exercício legal, as barreiras legais para se exercer uma determinada profissão, porém, o nosso intuito principal é que vocês despertem e percebam, dentro das habilidades de vocês, o que de terapêutico vocês também possuem, para que vocês possam também exercer, primeiro, com você mesmo, né? A ideia da autocura ou a ideia do autocuidado, e assumir essa responsabilidade primeira que nós temos com a nossa saúde. A primeiro, o indivíduo que tem responsabilidade com a saúde somos nós mesmos, e nós não podemos continuar delegando aos profissionais, né? Lógico que muitas pessoas precisam, a gente vai ajudar, mas a gente precisa também se autocuidar. Então, é nesse intuito que a gente quer trazer essas informações que nós elaboramos com muito carinho, com muito cuidado, para que vocês possam ter o máximo de aproveitamento nesse chá, e que esse chá ele fique quente o tempo todo, que ele não esfrie, não é isso, Mara? Fala um pouquinho aí. Exatamente.
Então, esse caminho, a medicina teúrgica é muito um olhar para dentro, é um olhar de cuidado, é um olhar de você saber onde você está e o que é que você deve fazer quando algo de desarmonia lhe acontecer, ou um pensamento que você provoca emoções, e você está sempre confiante que você está passando aquilo que você precisa passar para o seu processo evolutivo. Então, na hora que você acredita que você está de passagem, como um divino humanizado na Terra, que você pode produzir suas emoções e consertá-las, é esse cuidado e essa vigilância que precisamos ter todo dia, né? E é nesse olhar que a gente nós construímos esse trabalho de hoje à tarde, que não é um trabalho, na verdade, é uma alegria estar aqui e poder compartilhar, né, Jefferson? Então, vamos conversar? Pois é, eu estou aqui, eu sempre me enrolo aqui para compartilhar, eu vou tentar aqui compartilhar já minha tela com vocês. Não sei se Você tá fez tudo certinho, Jefferson, só desabilitou na última. Em vez de ocultar ali, você apertou parar compartilhamento, mas estava tudo certinho. Deixa eu ver agora. Agora foi? Foi sim. Ocultar aí do lado Aqui, de parar ocultar. compartilhamento. Isso aqui. Isso. E agora? Vamos ver se ela vai em tela cheia. Foi. Matheus? Tudo ok. Mara também está vendo direitinho aí? Eu não estou, ainda está chegando. Me fala aí. Tá, estou sim. Podemos? Podemos, Jefferson. Então, vamos lá. Então, vamos começar. Eu tenho uma frase para vocês que eu e Mara combinamos de iniciar com uma frase e terminar com outra, né? Então, a frase que eu começo, vamos lá, vamos cavar cada vez mais fundo para servir ao Rei do Mundo. E esse Rei do Mundo a gente sabe que está dentro da gente, né? Então, vamos lapidar cada vez mais para que a gente possa seguir. Vamos lá. Bom, onde nós estamos? Nós estamos numa escola de iniciação, uma escola que a gente desenvolve principalmente o autoconhecimento. E a partir desse autoconhecimento, que a gente quer aprofundar um pouquinho essas tônicas do conhecimento, destacando principalmente aqui a teurgia, que a gente também conhece como medicina teúrgica, que nós estamos chamando de saúde teúrgica e autocura no tema de hoje. E esse princípio de autocura, esse princípio teúrgico, ele é uma das tônicas, das 7 tônicas do conhecimento, que todos nós já estudamos, desde os graus, e estamos na série interna cada vez mais lapidando esses valores. E cada um de nós tem uma tônica dessa prevalente, e a partir dessas tônicas que a gente quer convidar vocês a lapidarem cada vez mais, a provocarem cada vez mais e perceberem qual dessas tônicas vocês podem e querem participar cada vez mais dessa edificação cada vez maior do edifício humano em busca da evolução da mônada na face da Terra. Então, a ciência da vida que a eubiose define, uma das definições, é que a gente busca cada vez mais a aplicação desses conhecimentos, de todas essas tônicas, no mundo real, no dia a dia. A iniciação hoje, ela é cada vez mais, eu diria que ela está cada vez mais complexa e talvez cada vez mais difícil, porque ela é no mundo real, ela não é mais na exclusão ou na solitude, né? Ela é uma vivenciação no trabalho, nas relações humanas, no lazer, na família, nas sociedades que nós participamos, enfim. Então, essa ciência da vida tem que ser cada vez mais vivenciada. E a medicina teúrgica, a saúde teúrgica, é uma das tônicas que a gente tem para exercer esses valores. Mara, é você. Então, para a gente começar, a gente vai fazer algumas definições do mestre, informando, né, um pouco do que significa e o que é que nós estamos fazendo aqui. Então, a gente vai começar dizendo que eubiose. Eubiose é a ciência da vida, e, como tal, é aquela que nos ensina os meios de viver em harmonia com as leis da natureza e, consequentemente, com as leis universais, das quais as primeiras se derivam. Eubiose, sim, das quais as primeiras se derivam. Quer dizer, a gente precisa conhecer a natureza, precisa conhecer as leis universais para a gente ser um ser integrado como homem. Então, essa é a primeira definição da eubiose.
A segunda definição é sua, Jefferson. Pois é, e essa integração de leis da natureza, de leis universais, quando o professor fala que ela é uma integração do homem com o todo, a gente quer, assim, provocar a buscarmos esse fator equilibrante dentro de nós, enquanto microcosmos. Microcosmo em movimento, microcosmo em dinamismo, como o próprio macrocosmo está em movimento, ele é dinâmico. Então, esse ponto de integração, esse ponto equilibrante, ele se encontra também dentro de nós. Vamos lá, Mara. A segunda ainda é sua, vai lá. Quem souber colocar a sua inteligência ao lado do coração, alcançará na terra as maiores alturas. Então, tem uma frase que complementa essa do professor, que é sentir com a mente e pensar com o coração. É uma tentativa que a gente tem sempre de agir de forma equilibrada, né, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nas nossas ações. Então, agir com a inteligência ao lado do coração talvez seja aí um grande desafio para todos nós, nesse manancial de conhecimento que a gente tem, a gente sempre cai na armadilha ou corre o risco de virar uma biblioteca e, na verdade, as ações elas ficam mais aquém desse conhecimento vasto que a gente adquire dentro das escolas, de um modo geral. Isso aconteceu com várias instituições e a gente não pode correr esse risco de não usar essa inteligência, esse conhecimento todo intelectivo ao lado do coração para que as ações sejam construtivas de fato. Vamos lá. Então, o homem traz em si mesmo o dínamo gerador de suas dores e alegrias, que é a mente. Quer dizer, a gente cocria nosso mundo. A gente cria as nossas doenças e a gente também produz as nossas curas. Quando a venerável Mãe Helena falava para a gente ter vigilância dos sentidos, é a gente olhar para dentro e verificar o que é que a gente faz com a gente mesmo. E o que é que a gente provoca, porque a gente cria as nossas doenças. E também ela dá, dentro da nossa obra, tem as soluções de autocura, que a gente vai ver logo a seguir. Beleza. Então, nossa mente é como um aparelho de rádio, que transmite nossos pensamentos e recebe o de outrem. Depende de nós fixarmos nossa mente numa faixa elevada de vibração, de bondade e de amor. Quer dizer, é a gente que diz realmente onde vamos estar. Essa frequência nós nos colocamos através de nossos pensamentos e ações. Vai lá, Jefferson. Perfeito. Bem, a nossa missão não é de curar o físico, e sim a moral. Com o saneamento moral, não existirão males físicos. E aí eu queria destacar, dentro dessa frase aqui, a questão moral, ela nos remete ao conceito de costumes, né, de prática do dia a dia, né, de valores que a gente pratica no dia a dia. Isso me faz também, me leva à ideia do que a neurociência hoje pesquisa muito, que é o comportamento humano e como que isso repercute como causa e efeito no nosso corpo. Então, o comportamento e os mais variados comportamentos que nós praticamos, eles afetam o nosso físico e o físico ele é apenas uma resposta. Ele não é, na maioria das vezes, ele não é a causa do problema, e sim ele é o efeito. E essa é a ideia que a gente quer construir aqui hoje com vocês. Então, aí o bem-estar da tua mente depende de teus pensamentos, tal como o teu corpo dos bons alimentos que ingere. Na conversa hoje, Jefferson estava lembrando do leite, que o professor sempre dizia que o leite só era bom para bezerros, e que deveria só tomar o leite materno quando criança, e a gente sabe hoje o que a ciência fala. Ele está provando exatamente que o professor disse isso há trocentos anos. Exato. E a mente, como gerador, né, depende do que a gente quer produzir. Então, precisamos pensar bastante no que é que vamos pensar. E aí, Mara, nessa questão do alimento, eu lembro da nossa conversa também, e isso já é muito descrito na ciência, na área da nutrição e nutrologia, que são os alimentos pró-inflamatórios que a gente deve evitar, porque eles provocam respostas inflamatórias crônicas nos nossos sistemas e subsistemas. Então, os alimentos hoje são também ponto-chave para uma saúde física, uma saúde emocional e mental também, porque ele também inflama o cérebro. Células de nutrição e de proteção também podem ser inflamadas na região cerebral central, e isso traz prejuízo em todos os sistemas que estão dependentes desse circuito maior. Então, o alimento também é um ponto-chave para a nossa saúde.
Que bom, Jefferson. E aí, você? Vamos lá, então respirar, que coisa simples, minha gente, que coisa simples é respirar, mas eu vejo no dia a dia do meu atendimento, na prática terapêutica, como fisioterapeuta, como que os meus pacientes, de um modo geral, não sabem respirar. E a respiração é a nossa principal função biológica, como diz aqui nossos mestres, né? E é através dela que fornecemos ao organismo a vida e a saúde, trazida pela energia cósmica. Então, essa expansão pulmonar simples, de ins, de reter, de expirar e de manter essa pressão negativa para entrar mais ar naturalmente no nosso corpo, a maioria das pessoas não sabe fazer isso. E isso tem um efeito fisiológico extraordinário, que ele diminui a hiperatividade de um sistema de luta chamado simpático que a gente tem, que a gente vai ver mais à frente, que é um dos causadores, inclusive, da hipertensão arterial, porque os vasos são inervados exatamente por essa estrutura simpática. Então, se eu tenho uma atividade simpática muito intensa, muito frequente, sem o repouso devido, eu posso desenvolver, por exemplo, uma hipertensão, que é uma doença que a gente sabe que afeta milhões e milhões de pessoas, e a respiração é um dos fatores de prevenção disso. Então, a gente aprendendo a respirar, né, Jefferson, cada vez que aspiramos, introduzimos em nosso organismo a energia cósmica, que é o fluido divino, que é o plasma. Então, o plasma está na natureza, que é o prana. O prana está na natureza e o prana, ele toma conta do nosso corpo todo. Tá? Aí os táttivas, que dá para a gente, logo vamos falar, que você assimilando bem a respiração, o seu corpo fica em equilíbrio pelo prana, em harmonia com os táttivas. Então, aprenda a respirar conscientemente e evitará muitas coisas, né? Isso. Vamos agora lá, você. Vai. Vamos nessa. Então, a gente pensando e discutindo sobre esses conceitos, interessante que essas frases todas, pessoal, elas estão naquele oráculo, essas frases que nós retiramos, elas estão a maioria delas estão naquele oráculo da Dona Helena, pequenininho, um azul que a gente tem lá nos departamentos, e tem cada frase maravilhosa. Eu convido vocês a lerem mais uma vez aquele oráculo, releiam, quem já lê, que bom, porque ali tem muita informação prática do teu dia a dia, para que a gente possa ter essa saúde física, emocional e mental, conforme descreve aqui esse slide, pelo equilíbrio entre essas três estruturas básicas, que são os nossos pensamentos, a nossa respiração, que está ligada à nossa emoção, a mente pelo pensamento e a alimentação pelo físico. Então, a gente precisa perceber o que o nosso corpo está dizendo, porque ele é apenas a ponta do iceberg dessa unidade trina que nós somos, que é corpo, alma e mente, ou corpo, alma e espírito. Enfim, essa integração existe o tempo inteiro em tudo que a gente faz, seja nos pensamentos, seja nas emoções que nós sentimos e praticamos diariamente, assim como nossos hábitos alimentares do dia a dia. Bem, onde nós estamos? Nós estamos numa escola de iniciação, para fechar essa primeira parte. Então, nós falamos muito da nossa tríade superior, desse mental abstrato, dessa mente intuitiva, dessa eucaristia, dessa busca do Cristo interno que todos nós desde o peregrino até o nosso desencarne, a gente vai continuar iniciando-se, né? Então, essa tríade, pensamento, respiração e alimentação, são pontos chaves para que a gente possa lapidar o nosso quaternário, esse físico vital, essa mente concreta, acelerada que a gente fica por conta dos trabalhos, do estudo, das responsabilidades familiares, das responsabilidades das mais diversas que a gente se envolve, a gente fica com aquela mente cada vez mais acelerada, e isso banhado no nosso corpo emocional, nosso corpo kama-manas, ele fica cada vez mais ali agitado, né, atritando o dia inteiro com as questões da vida. Então, se a gente consegue parar, dar um banho na nossa mente, dar um banho na nossa emoção, fazer com que essas células elas se transformem cada vez mais em células mais sutis, em sintonia com a natureza, nós vamos fazer a integração dessa tríade, desse mental abstrato, dessa intuição, dessa eucaristia no nosso corpo físico. A gente não
não quer aqui destacar a questão daquela iluminação nirvânica ou aquele samadhi prolongado que a gente lê tanto nos livros. A gente quer que o nosso dia a dia seja, de fato, ele mais leve, mais suave, mais construtivo dentro desses pilares todos que o professor e a dona Helena deixam para todos nós. E aí a gente vai trabalhar agora em alguns conceitos fundamentais de saúde, de teurgia, de taumaturgia, de autocura. Quais são as ferramentas e os paradigmas que a gente tem para a gente superar? Como que a ciência ela é um reflexo da consciência divina? E aí eu falei aqui, escrevi consciência, a Mara gostou muito dessa ideia, né, de consciência ser consciência, termos cada vez mais ciência do que fazemos, do que praticamos. Onde está essa transformação, essa superação e esse título de Munindra que a gente recebe do professor, da dona Helena, e essa iluminação que a gente deve buscar para a nossa prática do dia a dia? Então, nós vamos seguir falando um pouquinho disso. A Mara agora vai falar sobre essa fala do professor aqui de 1941, não é isso, Mara? Isso. Então, nesse mundo, tudo é consequência do mental. A reforma deve começar pela cabeça. Isso é bem bacana, a gente vê que é a gente mesmo que produz tudo. Isso é dito sempre. Sempre, desde a ciência das idades. E aí tem uma pesquisadora que eu sempre utilizo nos meus estudos e no trabalho, que é a Barré, 2017, ela tem um trabalho agora de 2019 também, que eu não coloquei aqui. Ela fala muito como que as nossas criações emocionais e mentais, elas constroem o nosso conceito de emoção. Então, a raiva, o medo, a ansiedade, a culpa, todas essas emoções que nós temos, e os seres humanos, todos nós temos nas nossas relações, elas são construções que nós obtivemos desde a nossa infância, as nossas relações ao longo da nossa vida e tudo que a gente realiza e constrói no nosso dia a dia. Então, a emoção, ela é algo construído, ela não é algo que já existe no nosso cérebro, dentro do nosso sistema nervoso. Ela é uma construção. E essa construção também, ela muda. Então, é importante que a gente esteja aberto também, como dizia lá o saudoso Raul, uma metamorfose ambulante. A gente está no sentido de transformar-se cada vez mais para que essas crenças, elas não atrapalhem a nossa saúde física, emocional e mental. Vai você, Mara. Então, falamos agora um pouquinho de teurgia e taumaturgia. E ninguém melhor do que Blavatsky para poder traduzir isso em poucas palavras e tão abrangente. A humanidade, pelo menos em sua maioria, detesta refletir. Mesmo em benefício próprio, magoa-se como se fora um insulto ao mais humilde convite para sair por um momento das velhas e batidas veredas e, a seu critério, ingressar no novo caminho para seguir em alguma outra direção. Isso está escrito na doutrina secreta. E a gente traduz isso como as caixinhas que a gente vive, né? A gente considera que o caminho é aquele, quando, na verdade, isso é um conceito que vem dos nossos pais, que vem do habitat, e a gente não quer sair para evoluir. Então, esses quadrados que a gente se coloca, a gente tem que refletir. Porque o que nos pede agora é essa metamorfose ambulante. O que nos pede agora é a gente estar cada vez mais caminhando para essa espiral. Eu fecho um ciclo, eu mudo um pouquinho, eu vou para cima. Eu fecho o ciclo, eu mudo um pouquinho, eu vou para cima. Então, é isso que ela nos convida a não se magoar, mas, assim, construir um novo olhar para a nossa vida, co-criando o nosso mundo novo a cada momento, a cada segundo, a cada decepção, a cada alegria, a cada movimento, a gente se construindo e se limpando. Autocura constante, né? Perfeito. E isso nos remete ao conceito aqui, conversando com o irmão também, a respeito, é um conceito bem simples de teurgia e taumaturgia, onde a teurgia é a união com as coisas divinas. A gente perceber
que essa união com o divino está dentro da gente. Quando a gente percebe que ela está dentro da gente, a gente sai da caixinha e vai por círculo, e esse círculo ele não tem início, meio e fim, ele vai girando, girando, e com isso a gente vai manipulando naturalmente, com todo o princípio construtivo, as coisas divinas, as leis da natureza, as leis cósmicas universais, conforme nós iniciamos essa nossa apresentação, que a eubiose é a união entre as leis da natureza e as leis universais. E essa eubiose, ela está dentro da gente, essa simbiose, essa sinergia, ela está dentro de nós pela teurgia e pela taumaturgia. E às vezes a gente pensa que é algo muito distante, que está muito distante, mas ele não está distante. É que a gente tem 5 sentidos muito valiosos que nos obriga naturalmente a olhar sempre para fora. E a gente esquece de olhar para dentro. E esse olhar para dentro é você se unir com as coisas do divino e poder manipular as energias do divino. Mária, contigo. Então, ainda nesse processo, a gente tem que caminhar como divinos em um corpo humano. Somos divinos humanizados. Tudo que a gente se conscientiza que a gente pode fazer sim. Então, nesse momento, a gente vai começar a falar da autocura. Então, eu me lembro muito do Celção agora, essa frase, não adianta que ele me lembro dele. Homem, conhece-te a ti mesmo. Aí a gente completou como em ti mesmo, que está no livro dos Upanishads. Então, conhece-te a ti mesmo em ti mesmo. Então, você tem que olhar sempre o que é que me faz bem, o que é que me faz mal, onde eu me localizo, como o tal olhar para dentro sempre. O que quero comer, o que quero vestir, o que quero beber, o que não posso fazer, o que me faz mal, que companhia eu devo, por que eu estou eliminando esse pensamento, por que adquiri essa raiva, por que eu estou com essa mágoa. Então, esse processo de autocura, ele está em todos os momentos. O Jorge deu uma palestra muito bacana aí da respiração. E ele fala como a gente participa muito de uma respiração binária. E a gente tem que aprender a respiração quaternária. E tudo isso é prática. E uma das frases do Celso que eu também gosto, que é assim, né? A gente recebe a receita do bolo, mas enquanto a gente não fizer o bolo, não adianta a receita, né? Então, a gente percebe que a iniciação, ela é disciplina. Ela é você fazer. Não adianta, ninguém faz por ninguém. E essa prática diária da gente se organizar para viver essa autocura, ela não é fácil, mas ela é possível. Então, esse é o convite que a gente vai fazer para todos nós em uma respiração e ritmos fisiológicos, que a gente vai falar, alimentação e alquimia, pensamentos e cérebro trino, socialização e nervo vago, sono e parasimpático. E esse é o assunto que a gente vai fazer em seguida. Pode pegar aí, seu Pois é, então, Jefferson. Pegando aí desse slide aqui que a Mara apresentou, que eu quero destacar para vocês, é que a gente precisa, eu não tenho aqui, um irmão de São Paulo mandou para mim e eu não achei, mas tem uma orientação do professor da importância de nós estudarmos anatomia e fisiologia, não num aprofundamento profissional, mas que a gente possa conhecer o nosso físico de uma maneira mais profunda, certo? E de modo que eu possa perceber melhor a minha respiração, quais são os meus ritmos fisiológicos, a minha alimentação, como que esse cérebro trino, essa natureza primitiva, essa natureza emocional e cortical que todos nós temos, como que a socialização ela afeta o meu sistema nervoso periférico, principalmente o nervo vago, que é um nervo que vagueia por todas as nossas vísceras, controlando-as, trazendo as informações do meio externo para o meio interno e vice-versa. Como que o sono e a necessidade do nosso corpo ter em sono para que haja a atuação desse sistema parasimpático, que o professor fala lá no livro Ministério do Sexo, que é um dos sistemas mais importantes que a gente vai encontrar harmonia entre corpo, alma e mente. Então, esses elementos que a gente vê aqui, socialização, sono, pensamento, alimentação, respiração, ritmos fisiológicos, estão todos aos nossos alcances. Todos nós podemos alcançar esse conhecimento de uma maneira
pilar, que nós tenhamos pilares que a gente possa trabalhar melhor a nossa autocura, a nossa saúde, e aí sim poder ajudar o próximo também a se autocurar. Agora acho que é mais um pouquinho comigo aqui, né, Mara? Yes! Vamos lá. Na última palestra, eu vou aqui recuperar essas informações. Minha pesquisa com neurociência e neuroimagem hoje trabalha principalmente as variáveis que são ansiedade, medo, pânico, fobias e ansiedade generalizada, principalmente pesquisando neurotransmissores como a serotonina, a endorfina e tantos outros, acetilcolina, e toda essa química cerebral, ela é muito bem descrita nos estudos que mostram que as estruturas críticas para a ansiedade são 3 estruturas, o hipocampo, o hipotálamo, a ínsula e a amígdala, sendo que o hipotálamo está principalmente relacionado a situações de medo e de pânico. E aí eu destaquei também para vocês da última encontro a questão da dor, a dor crônica, como que ela está relacionada também a estes comportamentos que a gente encontra muito no tratamento da psicologia e da psiquiatria. Tudo isso misturado no nosso cérebro, digamos assim, afetivo, faz com que a gente tenha cada vez mais um despertar do que está acontecendo conosco. Né? Então, existem as estruturas físicas que respondem a tudo isso, e se existem as estruturas físicas que respondem a tudo isso, nós podemos tratar essas estruturas físicas. Então, a respiração, por exemplo, ela atua na ínsula. Essa ínsula que a gente tem aqui, que eu vou mostrar mais à frente para vocês, uma respiração em 4 tempos, ela vai atuar na ínsula. Se ela atua na ínsula, ela vai atuar no meu simpático, no meu parasimpático. Então, a ciência está mostrando isso de maneira muito clara, principalmente com estudos de neuroimagem, que são os ensaios clínicos com indivíduos, assim, que existe uma estatística bastante consistente para exemplificar tudo isso. E aí eu queria destacar aqui uma aula que eu participei do professor André Palmini, que é um neurologista e professor de neurociência da PUC-RS, em que ele fala muito da empatia, né? E onde está a empatia no nosso cérebro? A importância da gente trabalhar a empatia como uma perspectiva coletiva. Então, essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de se ver no lugar do outro e se ver ajudando o outro, é uma característica que faz com que a gente cada vez mais se torne consciente de você como indivíduo, de você como indivíduo coletivo. Então, a empatia é algo que a gente precisa, sim, despertar e perceber como que ela anda dentro de nós para que a gente possa colaborar não só conosco, mas com o todo, com aqueles que estão ao nosso redor. Ele cita aqui um estudo bem interessante de sincronia e cooperação, que fala, resumidamente, que este contágio emocional positivo aumenta a cooperação, diminui conflitos e aumenta a performance de cada um. Ou seja, à medida que nós somos mais empáticos, mais cooperativos, nós nos colocamos no lugar do outro, nós naturalmente também melhoramos e nos sentimos mais saudáveis. Olha que interessante. Então, ajudar o outro também é algo que nos torna mais saudáveis. E aí, eu queria abrir um parênteses aqui, Mara, que é o trabalho dinâmico, esse trabalho dinâmico que a OA tem como missão, né, de estar no mundo trabalhando esses valores, essa construção cada vez mais da realização por meio do caráter e da cultura, que é o lema, né? É um trabalho coletivo, e tem aquela frase do professor, né? Só se serve a Deus servindo à humanidade, né? Então, é importante que a gente não esqueça dessas frases, assim, pilares do nosso mestre, que é trabalhar para o todo, para o coletivo, e não somente para a realização individual. Uma coisa interessante que a gente tem no nosso cérebro é a chamada consciência primitiva. Essa consciência primitiva, ao mesmo tempo que ela nos dá a capacidade de sobrevivência, de luta para sobreviver, ela também nos atrapalha muito a sermos seres humanos. Porque a consciência primitiva está muito mais focada na natureza animal que nós temos dentro de nós e na natureza que existe no reino animal. Então, a consciência primitiva, ela busca o tempo todo mecanismos regulatórios de homeostase, que é o equilíbrio entre os sistemas. Então, buscar essa consciência que ela está ali para a sobrevivência é necessário. Porém, ela não pode ser, por exemplo, o elemento de utilização para
enfrentamento de um determinado problema, porque se você for enfrentar um problema com a consciência primitiva, você vai sair na briga com o outro, você não vai para o diálogo com o outro. E se você temperar essa tua consciência primitiva com a consciência afetiva e cortical, aí você consegue ter o que um amigo fala, é deixar baixar a maré, deixa baixar a maré, espera essa consciência primitiva, ela diminuir o seu fluxo de estímulo, e daqui a pouco você tempera com a emoção mais altruísta, com a tua corticalização, que é a razão, e aí você não entra em choque, você diminui energia. O corpo foi feito para economizar energia. Então, se você diminui tudo isso, você gasta menos energia, você enfrenta com muito mais, digamos assim, precisão e saúde. Isso é muito importante para a gente. Aí ele traz aqui alguns estímulos que se encontra nos estudos com animais e nas emoções que se encontram no reino animal. O cuidado, o medo, o pânico, a raiva, a tristeza, a luxúria, tudo isso está no reino animal. E isso está dentro da gente, né? Isso tudo está no nosso cérebro primitivo. Porém, se você juntar alguns elementos, por exemplo, como o cuidado, a paixão, tudo isso pode se transformar no amor. Por quê? Porque você começa a corticalizar as emoções. Olha que interessante. As emoções básicas, à medida que elas se transformam em emoções mais sociáveis, elas se transformam, por exemplo, no amor. Então, o amor, ele é também temperado de emoções primitivas. Ele também tem, mas só que ele não é determinado pelas emoções primitivas. Então, o nosso cérebro tem essa capacidade de integrar essas percepções, essas sensações e construir algo maior, como, por exemplo, o amor. Ô, Jefferson, Oi? Aí dá para a gente lembrar da amígdala cerebral, né? Sim. Esse curso do FT, que a gente carrega todas as emoções negativas no espaço cerebral chamado amígdala. Exatamente. E a gente tem técnicas hoje, essa é uma das técnicas da FT, que você limpa as emoções negativas. E na hora que você limpa as emoções, você fica mais divino, você fica mais sublime. Você passa a enxergar as coisas menos com bicho, esse olhar. Selvagem, né? Com esse olhar. Obviamente que na hora que você está com menos emoções negativas, o seu olhar é mais amoroso para tudo. Exato, exatamente. Né? Perfeito. E além da amígdala, que também envolve a raiva, né? O medo, a depressão, tudo isso que está ali, que a gente pode neutralizar com o uso do neocórtex, isso tudo vai nos gerar uma homeostase maior. E aí ele fala aqui uma coisa muito interessante. A homeostase é o nosso sentido de sobrevivência. Mas eu tenho que ter sempre uma integração desses sistemas. E a gente vai ver que essa integração, ela existe. Essas emoções primitivas, elas estão ancoradas pela nossa socialização, a nossa experiência, como, por exemplo, de estar numa sociedade como a Sociedade Brasileira de Eubiose, de estar envolvido com outros projetos sociais, de estar envolvido com outras atividades profissionais e laborais. Tudo isso vai construindo experiências corticais que vão neutralizando essa natureza primitiva mais agressiva, mais bruta, mais selvagem que a gente tem dentro da gente como princípio do nosso reino animal, que está tudo dentro da gente, não tem como a gente escapar disso. E aí tem essa frase final aqui que ele fala muito interessante, o professor André, que é antes da casa cair. O que ele quer dizer com isso? Se você não lapida essas emoções primitivas, uma hora você vai explodir e você vai perder o controle sobre isso e você pode, inclusive, chegar no limite de uma agressão física maior, que é o assassinato. E eu estava conversando com a Mara hoje de manhã, a questão do chakra cardíaco, né? Quando a gente estuda as pétalas, as escandas e nidanas, a gente vê lá quanta coisa que a gente tem dentro da gente, né? Como princípios de outras encarnações nas nossas existências, que todos nós temos, sim, podemos, se nós não lapidarmos isso, a possibilidade de agir de uma maneira muito bruta, muito selvagem. E isso está não só no nosso chakra cardíaco, como também no nosso cérebro primitivo, lá no tronco cefálico, que a gente vai ver mais à frente. E aqui nessa imagem a gente consegue perceber e separar
esse cérebro primitivo, emocional e racional, que são 3 dimensões que se interconectam. E aqui eu separei como se fossem os nossos 3 tronos, primeiro, segundo e terceiro trono, conectados na nossa mente, no nosso cérebro, desde o tronco encefálico, essa região mais primária, nosso diencéfalo e nosso sistema límbico da emoção, e o nosso neocórtex lá, que é a região mais racional, a região mais racional que todos nós temos. E aqui uma imagem do nosso sistema límbico e da ínsula, que é onde a Mara estava comentando, onde se encontra ali a amígdala também, que é onde nós encontramos o nosso cérebro afetivo intermediário. Também se integra, não só com a região cortical, como a região mais do tronco cefálico e medula, e conectando todo o nosso corpo. Aqui eu queria destacar o nervo vago. O nome vago ele vem de vagueia. Ele vagueia desde a base do nosso crânio, ali na região do nosso tronco cefálico, cerebelo. Ele vai descendo pela região esofágica, pelo nosso pescoço. Ele passa pelo esôfago, coração, diafragma, intestino. E ele é um nervo também chamado nervo social. Por quê? No início, ele era mais sensibilizado ao instinto de proteção, onde o indivíduo se protegia mais recolhido. E à medida que ele foi saindo e evoluindo, o indivíduo na sociedade, ele foi buscando socializar-se. E essa socialização, houve uma adaptação do nervo vago. Então, o nervo vago ele precisa de socializar-se. Por quê? O meu coração, o meu intestino, o meu pulmão, o meu esôfago, as minhas vísceras do meu eixo, do meu eixo vertebral, que está ligado estão ligados aos meus chakras, eles precisam socializar. Por isso que nós estamos num momento muito difícil. As pessoas me procuram com dor na coluna, com dor no sistema musculoesquelético, mas muitas vezes a dor ela é visceral. E essa dor visceral eu só consigo tratar se eu mexer, se eu estimular a autorregulação do nervo vago. Então, o nervo vago é uma peça-chave do princípio terapêutico que a gente tem, porque ele afeta todos os nossos sistemas que envolve a estrutura musculoesquelética, visceral e a estrutura nervosa do meu sistema nervoso. E aí aqui eu destaco a integração da ínsula com essas estruturas do hipotálamo, a hipófise, é uma glândula, a hipófise pineal são glândulas fundamentais no equilíbrio desse sistema neuroendócrino que todos nós temos, e o nervo vago e o hipotálamo interagindo com essa estrutura, para que a gente possa, nessa imagem aqui, ó, que a gente vê à esquerda, branca, a gente vê aqui circuitos girando do chakra frontal em conexão com o hipotálamo e, por sua vez, em conexão com o chakra do plexo solar, e tudo isso aqui conectado ao meu sistema, à minha energia emocional do plano astral, e esse plano astral está diretamente conectado às minhas emoções do eixo hipotálamo, plexo solar, chakra frontal e a minha hipófise e a minha pineal. Então, como que as nossas emoções afetam essas estruturas físicas e etéricas também, do ponto de vista dos chakras que todos nós possuímos. E aí essa integração ela também acontece dos 3 tronos no nosso corpo. E aí, Mara, agora é contigo. Nessa mudança, a gente sabe que mais de 90% das nossas doenças, elas estão muito ligadas às emoções. Então, a gente tem que ter muita cautela quando a gente não respira 10 vezes e devolve aquela emoção. Ou põe essa emoção para dentro e tapa ela, e depois a gente tem muita dificuldade de reconhecê-la e de ajudar a sair do nosso corpo. Então, nesse momento, a gente coloca aqui uma análise, que é a gente pensar na carta do mago, com esse infinito na cabeça, que já vem com toda a informação dentro do corpo dele. E quando isso, na época de peixes, a gente chega ao ermitão, ele com o controle de tudo que ele chega no máximo de evolução. E hoje, na era de aquários, a gente, como Munindra, né, a gente passa para o teurgo e chega à iluminação. Isso na era de aquários. Essa tradução ela foi do Jefferson. Eu quero que você complemente, Jefferson. Pois é. A gente sai aqui da manipulação desses tátibas que o mago tem aqui em mão, dessas ferramentas, dos elementos que ele tem, e como o 5º princípio, como a Mara falou, que está na cabeça, né, que é ali o éter do infinito,
e alcançar essa iluminação aqui do eremita, tendo dominado e tem a luz da trajetória a seguir. Isso é demonstrado nas cartas do ciclo de peixes, que a gente aprende no Karuna, e aqui já no Astarô a gente aprende, o professor revela, né, as cartas do tarô e do ciclo de Aquários. Esse Munindra, esse mini-deus, quem é esse mini-deus que o professor fala, que nós temos esse potencial a ser desenvolvido dentro da sociedade ou fora? São indivíduos que buscam esse conhecimento, mas que tentam buscar esse conhecimento dentro de si e tentam aplicar no seu dia a dia como teúrgos. Então, essa iluminação que a gente fala da beatitude, ela não é uma iluminação, como eu falei antes, que a gente vai ficar no nirvana ou no samadhi o tempo todo, mas são as ações do dia a dia. Não adianta a gente aprender tudo isso e não conseguir colocar isso em prática. Logo que a gente cai, escorrega, age de uma forma inadequada, reflete, e por isso que o professor orienta antes de dormir, a gente lembrar o que a gente conversar com o seu Deus interno, o que você poderia melhorar. Então, ser o unilateral ou buscar a superação, encontrar essa casa da beatitude, é um dever do Munindra como teúrgo e como aquele que assume a responsabilidade, né, de trabalhar para essa evolução da mônada na face da Terra. Então, essas cartas, elas dizem muito e a gente entende que elas estão relacionadas a esse trabalho teúrgico de autocura e de cura do próximo. E aí nós temos aqui uma síntese dos nossos centros de energia, que são os chakras, os 7 chakras que o professor, ele fala tantas coisas interessantes sobre a integração desses sistemas dos chakras, do primeiro com o sétimo, do chakra laríngeo com o esplênico, produzindo saúde, fazendo girar os demais, do coração atuando nos inferiores, do coração integrado com a pineal, enfim. Esses 7 chakras principais, eles estão interligados também com os chakras, do ponto de vista da nossa evolução mineral, vegetal e animal, nas nossas articulações. Então, as nossas articulações dos membros inferiores e dos membros superiores, elas representam os reinos mineral, vegetal e animal, como um centenário. E esse centenário, eles são todos conectados por sistemas de sensores, que a gente tem aí o sistema facial, que é uma película de tecido. Olha que interessante, essa película de tecido é que hoje alguns artigos científicos demonstram que é a estrutura física dos meridianos da acupuntura. Olha que barato isso. Então, a estrutura física dos meridianos da acupuntura hoje já é vista no Ocidente como algo real. E esse sistema facial é aquela película de tecido branco que existe na carne que a gente come, seja carne branca, seja carne vermelha. Aquilo ali é uma extensão do meu sistema nervoso autonômico e por isso que eles possuem sensores que a gente chama sensores simpáticos. Quem são esses sensores simpáticos? São sensores que dão vida, atividade neurovegetativa às minhas articulações e ao meu sistema músculo-esquelético. Então, o meu sistema músculo-esquelético, ele não está desconectado do meu sistema autonômico, o sistema nervoso visceral, e do meu sistema nervoso central, dos meus pensamentos e dos meus sentimentos. Muitas vezes o indivíduo desenvolve uma chamada ombro congelado, ou capsulite adesiva no ombro, por exemplo, e a gente trata mexendo na nuca, na base do crânio, para que ele não tenha dor e para que ele ganhe arco de movimento. Então, resumidamente, essa integração ela acontece porque esses sistemas todos estão conectados. E a gente não pode desconsiderá-lo, não só do ponto de vista da saúde como uma unidade, mas também da terapia como recursos que a gente possa abordar terapeuticamente. E aí eu fiz aqui uma chave, busquei aqui uma chave numerológica desses 7 princípios em 3 dimensões, formando aí o arcano 21, cuja síntese forma o 22. E aí eu fiz uma conexão aqui com os nossos 3 sistemas, né? O neurovegetativo, o cérebro espinhal e o neuroendócrino. E interessante, minha gente, é que o sistema neurovegetativo, ele responde ao toque, guardem isso, ele responde ao toque sutil, ele responde ao toque que a gente chama interoceptivo, que é o toque mais suave possível, como se fosse um carinho em estruturas do meu sistema nervoso. Então, por exemplo, se eu toco com minha mão
no ombro congelado de um indivíduo que tem a chamada capsulite ou tem dor nessa região, eu ativo algumas estruturas do meu sistema neurovegetativo que vão inibir, de alguma forma, a sensação dolorosa. Se eu toco mais brutamente, entre aspas, eu só faço um toque mais bruto, eu atinjo o meu sistema cérebro-espinhal, que a gente chama de propriocepção. E isso tudo vai estimular um terceiro sistema, que a gente pode chamar de quinto sistema, que é o neuroendócrino. Então, o sistema neuroendócrino, que envolve a química das comunicações sinápticas ou das comunicações nervosas entre os sistemas, faz com que esses três sistemas trabalhem o tempo todo, um alimentando o outro. Então, eu não posso jamais negar que a nossa natureza ela é integrada do ponto de vista neurovegetativo, cérebro-espinhal, neuroendócrino. Levando isso para a cosmogênese, eu arriscaria dizer que tem a ver com os nossos sistemas de evolução que a gente estuda nos graus e que a gente explica, estuda, reestuda e sempre está aprendendo um pouquinho mais sobre tudo isso. Então, isso faz com que haja uma integração dos nossos três tronos no nosso corpo como uma unidade. E esse Munindra, que a gente fala, que a gente aprende, ele tem que ter consciência, tomar consciência disso tudo, para que ele busque essa autocura e seja também um promotor de cura para os nossos irmãos, sejam onde estiverem. Aí a nossa terceira parte agora, a Mara vai falar um pouquinho dessa introdução da última parte nossa aqui. Essa parte que a gente passou, eu gostei muito quando ele fala consciência. A gente está, dentro do chá, a gente está querendo muito trazer o trabalho do mestre e colocando a ciência externa, associando a ciência interna. Então, é muito interessante a gente entender, nesse momento, que a nossa obra, a filosofia, que já vem da ciência das idades, tem muita comprovação atual, é o que Jefferson traz nesse consciência. Então, todo o problema ele existe até você ter consciência. Você tem consciência dele, ele não existe mais. Tudo aquilo que nos esclarece, tudo aquilo que a gente limpa, a gente resolve. Então, é essa consciência que eu gostei, viu, Jefferson? Sim. Os conceitos fundamentais, a gente vai falar um pouquinho da medicina atual. O que a medicina atual newtoniana faz? Então, ela é farmaco e ela corta, né? Então, é muita cirurgia, é muito remédio, e que promove curas e também não curas. É muito de cortar os meridianos e a acupuntura já não pode resolver. Depois que você corta muito seu corpo, energeticamente, você não consegue trabalhar tudo isso que o Jefferson falou aí. Então, a gente, quando tem um corpo saudável, a gente tem um corpo sem corte. A gente tem um corpo sem amputação. A gente tem um corpo que a gente sente tudo dentro da gente. Então, quanto menos corte a gente fizer, mais saudável a gente é. Então, na medicina integrativa, na medicina, na saúde interdisciplinar, é o que a gente está passando agora, né? Que é tentar achar essa parte energética no todo. E uma cura real. Porque na hora que eu tenho consciência e eu me controlo, eu olho para mim, eu resolvo as minhas mazelas e consigo enxergar as minhas alegrias, eu estou cuidando de mim. Então, ao cuidar de mim, eu estou me conectando com a minha divindade. Então, que é o caminho, para mim, da autocura. E hoje a gente está vendo também a medicina com as terapias integrativas, que são muitas hoje, né? Ela aceita o reiki, aceita a acupuntura, aceita a aromaterapia. Tem muitas terapias que hoje o SUS está aceitando e eu acho muito bacana. O segundo tópico que a gente vai falar depois é sobre ciência e religião, que é algo que a gente tem que pensar bastante como eubiota, porque em 2 séculos, desde 1800, houve esse rompimento da ciência religiosa e da religião consciência. Então, hoje a ciência ela já é mais manipulada e as religiões também. E o ideal para a gente poder evoluir é ter uma ciência com informações teosóficas
com a ciência, onde a intuição valha, e não só essa parte empírica. Eu testei e o aparelho diz aquilo. Então, quando o aparelho diz e a ciência ela já não é mais o sentir, a gente está fora dessa teurgia. Então, a gente tem que botar teurgia na ciência e botar religião na ciência, e botar ciência na religião como outras análises sobre esse todo. Depois a gente vai falar... Peraí. Eu estou com um aparelho... Assim, a gente vai falar depois do ovo áurico, a gente vai falar das iogas, seu elemento, da autocura, se é possível curar, a gente sabe que é possível curar, e vai falar da interação terapêutica. Tá? Então, agora você, Jefferson, falando da terapia crânio-sacral. Antes de passar, eu queria dar duas considerações que são coisas que eu vivencio bastante. A Mara começou falando da medicina atual e do corte, né? Eu tenho inúmeras pacientes que fazem a abdominoplastia, que é a retirada parcial de tecido do abdômen, né, para diminuir o volume abdominal, né? Principalmente é mais comum nas mulheres, alguns homens também estão fazendo. Quando o indivíduo faz esse tipo de cirurgia, ele faz uma mudança estrutural no principal eixo de equilíbrio. Estou falando só do ponto de vista mecânico, não estou nem falando do ponto de vista energético. Mas do ponto de vista estrutural e mecânico, a mudança ela é muito grande. E isso gera, ao longo do tempo, uma dificuldade muito grande do corpo de se adaptar a essas mudanças estruturais. Então, o mais comum que acontece são indivíduos desenvolverem a dor lombar crônica e a dor cervical. Olha que interessante, dor cervical crônica. Então, o corte, quando ele é muito abrupto, quando ele é assim radical, como uma cirurgia como essa, que na verdade, na maioria das vezes é uma cirurgia estética, ela gera uma dor lombar crônica que é difícil da gente controlar. Muitos respondem ao tratamento, mas outros precisam de tratamento por um período muito maior ao longo do pós-operatório da sua vida. E a segunda coisa é a questão do reflexo dos ensinamentos do mestre no mundo. A gente tem na história da obra tantas informações a respeito disso, do quanto que a vinda do mestre, a vinda definitiva do mestre repercutiu na sociedade, repercutiu na evolução dos acontecimentos históricos, e o nascimento dos dhyanis também, né, com esses valores, essas tônicas que nós começamos lá falando no início, e a saúde teúrgica, a medicina teúrgica está associada a isso. Eu consigo, pessoal, queria testemunhar isso para vocês, eu consigo ver isso muito claramente na minha área de atuação profissional, como que os ensinamentos do professor, que vem de décadas, ele reflete realmente, eles estão aí acontecendo, e mensurados pela ciência, mensurados por diferentes caminhos, esses valores todos. Então, era isso para complementar essa informação desse slide. A terapia crânio-sacral, a gente destacou aqui, porque é uma coisa que eu vivencio também no dia a dia, e eu queria destacar para vocês por que a terapia crânio-sacral, porque é um dos recursos que o fisioterapeuta, ele, de uma certa forma, ele é muito estigmatizado como massagista, né? E quando a gente sai da faculdade, a gente fica chateado. Poxa, eu fiz uma faculdade, fiz especialização, mestrado, doutorado, e eu continuo sendo chamado de massagista. Hoje em dia, lógico que a maturidade ajuda, mas eu não vejo nenhum problema nisso, porque a massagem terapêutica, o toque pelas mãos, ele é altamente curativo, ele é altamente regulador dos nossos sistemas. E a terapia crânio-sacral, ela que foi desenvolvida a primeira vez e falada, né, a primeira vez pelo Steele, que é um norte-americano, um osteopata norte-americano, depois o Sutherland, que foi seguidor do Steele, no 45, e o Pleasure, que criou um protocolo à parte, que é a terapia crânio-sacral, baseado nesses princípios do Steele e do Sutherland, e traz hoje um benefício terapêutico assim extraordinário, eu diria para vocês, e só com as mãos. Tem pontos-chave, existem pontos-chave que nós vamos tocar, avaliar e tocar, e estimular o quê? A autorregulação dos sistemas pelo ritmo respiratório, pelo ritmo cardíaco e pelo movimento que a gente chama ritmo crânio-sacral, que é um movimento de subida e descida do líquor, que é uma estrutura nobre que a gente tem, que percorre todo o nosso sistema nervoso e nutre, e faz com que os outros sistemas também funcionem de maneira mais
equilibrada e fisiológica. Então, tudo isso repercute no sistema neurovegetativo do eixo vertebral e craniano, que são essas estruturas viscerais todas que vocês veem aqui nessa imagem. Então, quando eu faço uma terapia crânio-sacral, eu consigo, pelo equilíbrio simpático-parasimpático, que são aqueles sistemas que a gente viu mais à frente, pelas mãos, pelo toque sutil, que a gente chama, 5 gramas de pressão, que é o toque interoceptivo, eu consigo estimular com que os meus sistemas trabalhem de uma maneira mais harmônica, o sistema neurovegetativo, cérebro espinhal e neuroendócrino. Então, é um efeito terapêutico extraordinário que faz com que essas glândulas todas trabalhem de uma forma diferente e se autorregulem, e que funcionem num patamar, num padrão fisiológico mais natural e saudável. Então, o estímulo crânio-sacral, na verdade, é um estímulo neuroendócrino, neurovegetativo e músculo-esquelético. Então, isso a gente consegue atuar sempre, como o professor dizia aqui, dominando o parasimpático pelo exercício respiratório, chega-se a obter um som harmônico. E aí há o equilíbrio físico, psíquico e psíquico para o espiritual. Então, muitos pacientes falam assim, o que você faz aqui é um trabalho espiritual. Eu falei, não deixa de ser, mas eu sempre tenho a minha referência como a referência fisiológica, né? E a referência, digamos assim, esotérica, oculta, etc. A gente tem o cuidado de conversar, não com todos, mas a gente sabe que está mexendo nesses elementos mais sutis, que são os nossos chakras, que são os nossos sistemas todos, que estão intrincados nessa circuitaria neural, visceral, músculo-esquelética. Então, se eu faço uma terapia crânio-sacral pelas mãos, eu consigo estimular a autorregulação simpático-parasimpática, eu regulo o sistema neurovegetativo e eu regulo esses outros sistemas cérebro espinhal e endócrino. Então, isso é extraordinariamente, eu acho muito, muito interessante. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês, essa posição das mãos do terapeuta, um toque sutil na região de passagem do nervo vago é uma das estratégias terapêuticas, por exemplo, na terapia crânio-sacral, que a gente chama isso de toque sutil ou de interocepção. Aqui um toque no osso esfenoide. O osso esfenoide ele é a asa que a gente tem dentro do nosso crânio, é um formato de asa, e a base dessa asa é a glândula hipófise. E essa glândula hipófise está diretamente ligada a estruturas como o nervo vago. Então, quando a gente toca o nervo, o esfenoide, o nervo vago funciona melhor, a drenagem do meu crânio funciona melhor, a descida da informação para a região sacral também funciona melhor. Na sexta-feira, por exemplo, eu atendi um paciente que a queixa dele era dor no cóccix. E aí a história que ele me relatou, eu falei, ele está com problema no esfenoide. Eu comecei a mexer no esfenoide dele com um toque sutil, ele começou a sentir puxar a ponta do cóccix, sem eu fazer nenhum movimento, só com toque sutil. Isso é um negócio muito interessante. E eu queria dizer para vocês também que essa interocepção, ela nos dá a ideia de quanto mais suave você toca no seu paciente, mais profundo você chega. Ao invés de você pensar primeiro em fazer uma manipulação mais bruta, instalar, ouvir o barulho de que instalou algo, que foi para o lugar, etc., que é um paradigma que a gente tem aí, mas que na verdade não é isso, o toque sutil, pessoal, pela terapia crânio-sacral, ele aprofunda a informação, ele permite a informação chegar mais fundo. E com isso ela vai fazer funcionar a pulsação do líquor, que é o ritmo crânio-sacral, vai fazer funcionar melhor aquele ritmo das fáscias, o ritmo cardíaco e o ritmo respiratório. Então, se eu equilibro o meu ritmo cardíaco, o meu ritmo respiratório, o meu movimento das fáscias pelo movimento do líquor, a minha saúde está sendo banhada de informações e de substâncias que vão me dar uma qualidade maior dos meus sistemas e subsistemas. Aqui um exemplo dos diafragmas, como que a gente trabalha aqui o toque nas cavidades. Essas 3 cavidades, craniana, torácica e abdominopélvica, elas funcionam por diferença de pressão. Se as pressões nessas regiões elas não estiverem dentro de um padrão fisiológico normal, aí eu posso ter uma protusão
eu posso ter uma degeneração vertebral, que aí sim vai me dar uma crise de coluna. Porque todos nós podemos viver sem dor de uma coluna vertebral, mesmo tendo artrose, mesmo tendo hérnia de disco. Todas essas alterações, elas podem ser adaptadas. 80% das pessoas vive e convive sem dor com alterações estruturais no eixo vertebral, desde que tenham essas pressões das cavidades equilibradas. E a terapia crânio-sacral, ela estimula o equilíbrio das pressões dessas cavidades pelo toque sutil. Aqui é um exemplo da gente fazer, para a gente fazer a estimulação do tubo neural, desde a base do crânio até a região sacral, com toque sutil, e perceber o percurso de subida e descida do líquor nessa região da base da nuca, terceiro, quarto ventrículo, até chegar à região da coluna sacra. Isso tudo faz com que os diafragmas e o tubo neural funcionem com os fluidos e pressões cada vez mais equilibrados para o ritmo cardíaco, o ritmo respiratório e o ritmo das faces. Então, juntando tudo isso, pessoal, nós podemos fazer isso em nós mesmos. Nós não necessitamos fazer só no outro. Eu posso fazer o toque sutil também nas minhas regiões-chave do corpo, de modo que eu possa estimular a minha autocura. Então, essa técnica ou esse procedimento, ele não é de domínio de nenhuma profissão específica, ele é muito mais voltado aos profissionais de terapia, como fisioterapeutas, etc., mas qualquer profissional que tiver o conhecimento essencial de anatomia, de fisiologia, ele pode fazer esse curso, ele pode se preparar e pode trabalhar com isso e vai estudar a vida toda e vai aprender o tempo todo para fazer com cada vez mais com mais eficiência. Fechando essa parte crânio-sacral, a Mara agora vai falar da experiência dela com a parte terapêutica dos sons, das cores, dos números, não é isso, Mara? Isso. Antes de começar aqui, Jefferson, quando você fala que as mãos, ela faz um toque sutil, tem mais resultado do que você fazendo toques mais profundos, dá para a gente lembrar do corpo etérico, né? Sim. Quanto mais as energias, o corpo sutil, não o corpo físico. Então, você alcança Mari, mais o campo astral. Bem lembrado, o corpo etérico ele é a estrutura física dos meridianos. Isso. Que a gente aprende na acupuntura, e o sistema de fáscias, aquela película branquinha, é o corpo físico dos meridianos. Isso. Então, vamos juntos agora para essa etapa que estamos juntos. Então, o professor diz, né, nos números, nos sons e nas cores estão descritos todos os mistérios da manifestação. Então, na live passada, a gente falou muito sobre os sons, e os sons como cura. E a gente colocou as frequências e as vibrações do mais alto grau com Beethoven, com tudo aí com Maria Augusta Guevara, e a gente sentiu essa vibração e vivemos intensamente um domingo maravilhoso ouvindo esses sons. Os números, a gente está prometendo outra live com a matemática sagrada, que eu acho que vai ajudar também muito. Hoje eu vou falar mais sobre as cores, porque é a cromoterapia, dentro de todas as terapias, que mais eu gosto de fazer. E a gente vai falar agora sobre as forças sutis da natureza e onde tudo fica, né? Onde tudo está. Prithvi como terra, apas, água, tejas, vaiuá, caixa, éter. A gente, quando chega logo na sociedade, a gente aprende a yoga de 5 elementos. Essa yoga, ela nos dá base para o entendimento maior, porque ela arruma o nosso ovo áurico. Então, é através desse conhecimento, dessas forças sutis da natureza, que o nosso corpo entra em ação. Na hora que a gente conhece o quadrado nos pés, e quando você está faltando chão, poder mentalizar essa forma do quadrado ou fazer a cor laranja, você vai harmonizar o seu caminhar. Quando você está com a emoção totalmente sem saber o que fazer, você começa a analisar, mentalizar a meia-lua violeta, e você vai ver também o seu equilíbrio. Isso também acontece com o fogo, que é o Tejas, quando você está muito inquieta e querendo que a vida se organize. Isso, Jefferson. Nesse
nesse caminho, nós desenvolvemos um olhar de cromoterapia. Eu fiz vários cursos de cromoterapia e nenhum deles eu conseguia entender por que as cores curavam de maneira tão diferente de um autor para outro autor. E depois que eu me aprofundei bastante com esse yoga, a gente desenvolveu um aparelho cromático, que é estilo de uma luva, e a gente começou a fazer uma experiência na cromoterapia nas pessoas que não eram da eubiose. Então, a gente fazia o quadrado dos pés para baixo, como era, e nesse momento a gente não usava as notas musicais, mas eu usava muito o poder mental da nota quando eu estava fazendo a vibração. Então, a gente fazia o quadrado, botaria mesmo na cor laranja, e a pessoa deitada numa maca. A gente fazia toda essa forma com uma luva que a gente chamava, né? E essa luva, ela tinha as 7 cores e a gente botava nas formas. E atendemos muitas pessoas com esse processo da cromoterapia, mas é uma coisa que nunca existiu. A gente tentou achar uma solução para isso. E o que a gente descobriu é que todas as vezes que a pessoa saía da maca, ela saía com o olho brilhante. E a gente ficava sem entender por que a pessoa saía com esse olho brilhante. Aí a gente começou, eu digo a gente porque tem uma equipe bem grande, a Cris Souza participou muito comigo, o pessoal de Recife, teve muita gente bacana trabalhando nesse projeto comigo. Aliás, a gente junto, né? E aí, nesses olhos, começamos a tirar fotos. Então, eu tirava uma foto antes e uma foto depois. E aparecia um cristal na pupila. E a gente ficava encantada com isso. Até que um dia a gente encontrou um irmão aqui em Maria da Fé, a gente fazendo parte de uma feira holística. A gente encontrou um irmão que ele já tinha o cristal antes de entrar na maca e a gente fazia cromo com ele. E depois a gente foi perguntar o que foi, ele fazia yoga de 5 elementos todos os dias. E aí a gente passa, por que os olhos, né? Lendo o livro que a gente ganhou de presente agora, Anatomia Esotérica. Anatomia Esotérica. E aí a gente vê como os olhos são importantes para o nosso desenvolvimento hoje na Terra, né? Então, ele tem a formatação espiral ligado à Terra e emana energia o seu olho, e o seu olho emana energia boa e ruim a depender de você, né? Haja visto que as magias todas também, antigamente, na Bahia, era feita pelos olhos. Então, em cima disso, quando você arruma o seu campo, você arruma seu ovo áurico, obviamente que seu olho vai refletir, porque reflete o equilíbrio da alma. Então, quando você está harmonioso, quando você está bem, seu olho brilha. É o que todo mundo fala quando você vê uma criança feliz, quando você vê uma pessoa feliz, ela tem o olho radiante, ela tem o olho brilhante. Então, um campo etérico arrumado, você tem um olhar diferente para a vida. Então, o que faz a gente desarmonizar é quando você rompe o seu ovo áurico. Quando você não põe esses elementos em harmonia dentro de você. Daí é que a gente fala dos pensamentos e a gente fala do que a gente quer fazer a autocura dentro da gente. Aí, dentro dessa continuidade, a gente vai falar da terapia manual, que o Jefferson já começou ali no crânio sacral, e a gente faz isso também com o Reiki. O que o Reiki é, na verdade? Um símbolo que utiliza as mãos e o poder mental. Jefferson e eu discutimos bastante sobre algumas pessoas a gente consegue ter resultado e outras não. Por que a gente consegue ter resultado mais com umas pessoas e outras não? Aí a gente leu algumas coisas e a conclusão que a gente vê é que tem uma permissão, tanto nossa divina, para fazer essa cura em alguém, como tem a permissão do paciente de receber essa energia. E a gente até comentou bem, eu assisti um filme Maria Madalena na Netflix, e ela colocava, né, Jesus colocava lá, né, se ela aceitava a cura. Se a pessoa não aceitasse a cura, ele não fazia a cura do leproso. E a gente percebe que é uma interação de alma, para a gente
ser terapeuta, a gente precisa ter essa conexão divina dentro da gente. A gente ser esse verdadeiro teurgos. Senão você não consegue fazer a conexão. Então, o paciente tem que estar pronto para receber e a gente tem que estar pronto para doar com a conexão de divino humanizado. Eu estou na Terra para servir. Eu estou na Terra para resolver aquilo que eu resolvi fazer. E isso ficou muito bacana na nossa conversa. Então, os símbolos de Reiki são esses. Eu uso muito o símbolo de Reiki, tanto nas pessoas, mas também eu uso em ambientes. Se eu passar e ver um acidente, eu uso o símbolo do Reiki. Se eu ver um ambiente em desarmonia no lugar que eu estou, eu harmonizo muito o ambiente com os símbolos. E o resultado é perfeito, perfeito. A gente tem um amigo e aquele amigo não está bem, a gente faz Reiki à distância. A gente tem um membro da família, não está bem, a gente faz Reiki à distância. Então, aí a gente vê o poder do pensamento e da vontade que a gente tem de ajudar o outro. A gente vê também a empatia, né, Jefferson? Porque na hora que você se coloca no lugar do outro, para ajudar o outro, e o outro se abre lá, obviamente que a cura acontece. Então, são esses olhares de cura. E aí, teve um período também, Jefferson colocou aqui, eu passei esse período muito no departamento de Salvador, a gente vendo as fotos do Aura. Eu nunca soube interpretar muito bem, assim, o que eu lia nos livros, eu não consegui entender cientificamente a interpretação que eles davam. Mas a gente consegue ver uma aura harmônica e uma aura desarmônica. É só o que a gente consegue ver. Mas, assim, a doença, onde está, por que está, o que está, eu nunca li nada que soubesse eu traduzir a parte da aura. Mas a gente sabe que dentro do ovo áurico, ele tem uma harmonia dentro das cores dos 5 elementos. Então, na base dos pés, ser laranja, se você põe laranja na cabeça, você não está harmônico. Se você põe azul nos pés, você não está harmônico. Então, é esse equilíbrio de energias, de frequência e vibração dentro das cores que dá a gente um olhar diferenciado para aquilo que a gente vai executar. Então, Jefferson, vamos deixar agora a terceira etapa para a gente entrar nas conversas. Vamos? Você quer falar alguma coisa a mais? Não, eu estou aqui te ouvindo agora. E aí você, olha, essa frase aí foi uma frase que a gente pensou hoje e você pode fechar aí. Nós co-criamos o nosso mundo. Nós somos responsáveis por tudo que vem para a gente, de bom e de ruim. Nós somos co-criadores também do outro mundo, porque na hora que eu crio o meu mundo, eu crio o meu entorno. E esse entorno cria outros entornos. E a gente sabe que nada na natureza é solto. Tudo que você pensa vai para um lugar, tudo que você age. A gente vive muito mais como exemplo do que outra coisa. E os nossos pensamentos têm vida. Tudo que você pensa em algum lugar chega. Tá? E assim, damos por encerrado a esse dia de hoje, mas a gente criou uma frase que foi: use sua serotonina. Vamos produzir alegria. Isso.